Desde o início da pandemia provocada pela Covid-19, a sociedade tem vivenciado a perda de milhares de vidas. A morte de uma pessoa amada é considerada uma das experiências mais difíceis de serem superadas. Mas como podemos lidar melhor com o sentimento de luto? A psicóloga Joseilma Ramalho conversou com a nossa equipe sobre o assunto. Perder alguém importante é sempre um momento muito doloroso e desafiador, e lidar com o luto pode não ser uma tarefa tão simples. Mas para falar com a gente sobre esse tema importante, está aqui a psicóloga Joseilma Ramalho. Joseilma, o que de fato é o luto e o que é que esse sentimento pode ocasionar nas pessoas? Olá, Bruna. Bem, o luto é um sofrimento de perda, né? E a intensidade desse sofrimento ele vai se prolongando de acordo com a importância e o significado que a pessoa que perdeu tem em relação ao ente que se foi, seja em vida e seja por morte. Porque o luto ele é elaborado não só pelas pessoas que perdemos porque morreram, né? Mas aquelas que partiram de perto de nós por vários motivos. O luto é um processo. E tem fases que não tem como serem atropeladas, né? De impacto logo, segundo os estudos, pesquisas, a fase primeira é a de choque, né? Onde a pessoa tem uma resistência de não conseguir aceitar muito bem que humanamente não há ser que aceite uma perda de primeira como algo muito bem para se promover um equilíbrio, que nós chamamos fase de desorganização. O choque desorganiza. E com a medida do tempo, a medida dos dias, semanas ou meses, o enlutado, ou a pessoa que sofre a perda, ela começa a, digamos, por volta de 30 dias, 60 dias, a assimilar que, de fato, o ente foi embora, seja qual for a situação, e que é preciso seguir com a vida. E aí onde é que entra o suporte? Como é que eu vou seguir a vida? Como é que eu vou lidar com essa situação sem a presença do ente querido na minha vida? E aí começa todo o processo de organização, desorganização, que isso nós chamamos de adaptação. E logo após dessa fase de adaptação é que o enlutado possa conseguir decidir, agora sim, eu estou com saudades, sinto muita falta, mas eu sei que eu consigo seguir a vida. Agora, doutora, a gente está vivendo, né, um momento pós-pandemia, e durante a pandemia muita gente perdeu pessoas queridas, né, ou pessoas próximas. A gente pode dizer que estamos vivendo um momento onde lidar com a morte tem sido mais difícil? Sim. Inclusive, eu estava até pensando sobre esse assunto, que estamos passando por um processo de luto coletivo, né? Porque foram muitas perdas, sem tempo de processar tantas pessoas queridas indo embora de nós, sem a nossa capacidade de controle, sem a nossa capacidade também de segurá-las, porque algo que deixou todos nós impotentes foi o vírus. E diante dele, em relação à impotência, vem de fato a sensação do fracasso de não conseguir manter as pessoas perto de nós, né? E dentro desse contexto, o processo de luto ele fica mais complexo de se organizar conforme essas fases que coloquei anteriormente. Muito obrigada, Joseilma, pelas informações, por uma conversa tão necessária, porque embora a morte seja a única certeza que nós temos, perder alguém nunca é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil.